Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Ei, doutor Henrique, tudo bem? Ei, gente, boa tarde, vocês estão bem? Sim, acabei de derrubar um pedaço de bolo aqui, mas tudo bem. Agora eu mesmo vou cortar meu pedaço. 28 anos da Rádio CBN, doutor. Eu tô vendo Caiu. Eu tô vendo pela... Tá, você tá vendo a gente pela Tô TV? vendo pela TV aqui, sim. Em primeiro plano, inclusive, o cabelo de Murilo impecável, desenhado aos mínimos detalhes, a cada fio de um lado, perfeito. É isso aí. Quem quiser acompanhar, assim como o doutor Henrique Bonaldi, o CBN Cotidiano com imagens, basta entrar no nosso site, cbnvitoria.com.br ou... Nosso aplicativo, Mário, para quem ainda não tem o aplicativo no seu celular, é fácil, gente. Procura lá na sua lojinha virtual, CBN Vitória. Ó, a imagem hoje do estúdio tá uma coisa assim. Estúdio cheio, comentaristas, decoração. Então, assim, tá... E Mário se acabando, né, Mário? Tá bonito. Acabando de ganhar um bolo. Tá Hoje não tem nada crocante. A gente tá nem ouvindo, Mário. Tá tem nada crocante pro doutor Henrique ficar com fome. Lembra, doutor, que você estava ouvindo uma vez e eu comi um negócio crocante e você ficou com raiva? Exato, tava lembrando disso hoje, cara, como é prazeroso na terça-feira, né, minha terça, sempre falei isso aqui, né, minha terça amanhece melhor, por conta disso aí, eu era um ouvinte assíduo, saía da faculdade escutando e um belo dia era uma conversa de gordura trans, na época falava-se muito sobre isso, e o biscoito recheado tinha coisa da gordura trans, e aí alguém falou que aquilo era bom, inclusive por causa da gordura trans, e aí Mário comeu, assim, ficou em silêncio e aquele barulho do mastigar do Mário, eu achei aquilo fantástico, assim, né? Como pode ao vivo o cara ter essa leveza, essa irreverência e ao mesmo tempo tá falando de algo tão importante. E aí hoje, cara, meu Deus do céu, por algum motivo X, chama eu pra... E aí eu me sinto bem honrado, assim, bem feliz mesmo. Nós que nos Sem sentimos. sem contar com a equipe toda que, pô, a Adalberto é uma gentileza de pessoas, é Carlos, pelo amor de Deus, não tem um aí que... Não, e o serviço que você presta aqui, quanta gente você já ajudou, doutor Henrique, com suas informações, Ave Maria, é um orgulho, assim, falando sério agora. Ter o senhor, ter a Juliana, ter a Tati, quantas pessoas vocês ajudam aqui com a sabedoria de vocês, né, por meio da Rádio CBN. Doutor Henrique, quer dizer que aquela história lá, como é o nome do homem morto, gente, toda hora eu esqueço. Tio Paulo. Do tio Paulo, não estou dizendo que é provável, mas eu estou dizendo que é possível acontecer uma pessoa estar morta e outra não perceber, assim, ou ter dificuldade. Mário, quem está na medicina, quem está na área da medicina, quem está na área da saúde, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, quem faz parte de um cuidado de paciente mais crônico, quem faz atendimento domiciliar, paciente com múltiplas doenças, pacientes funcionalmente muito ruins, sabe disso que eu estou falando. Nem sempre o diagnóstico entre o pouco de vitalidade que o cara tem e a ausência da vitalidade é algo fácil de ser visto. Ao ver aquele vídeo lá, me veio isso à cabeça. Assim. Por exemplo, eu trabalho com telemedicina, parte da minha função hoje é laudo de eletro. E aí vinham uns eletros para nós, para a gente laudar, com as linhas retas. Eu não sei o que é laudo de eletro não, doutor Henrique. O que é laudo de eletro? O eletrocardiograma. Eletrocardiograma é aquele desenho que fica, aqueles rabiscos numa folha que a gente lê aquilo quando o cara põe os fios no peito, certo? Sim. Eu sou um dos caras que lauda aquilo ali. E vinham uns elétricos com aquela linha de base reta, igual quando a gente vê filme, que o cara morre no filme, e aí a linha fica junto com aquele barulhinho. Exato. Aí o que eu fazia com aquele eletro? Eu devolvia, porque eu pensava assim, ó, o cara fez o eletro do jeito errado, os cabos, os fios não estão no cara, eu devolvia. O que o chefe do serviço falou? Não faz isso não, cara, porque isso aí é o médico que está pedindo para ter certeza que o sujeito morreu. É para ter um laudo oficial que o coração realmente parou de bater. Só para vocês verem como é complexo, às vezes, o sujeito vê. É claro que eu não estou falando do Mário e do Henrique, estou falando do Murilo. Pô, o cara está de pé, se ele cair na sua frente aí, você vai notar na hora. Vitalidade 100% versus vitalidade 0%. Eu não estou falando disso. Estou falando dos pacientes que vão perdendo vitalidade por conta das doenças, por conta do passar dos anos. Esse indivíduo que separa ele
do pouquinho que ele respira, daquela cor mais esbranquiçada que ele tem, da pouca resposta que ele já te dá há meses para a ausência de resposta, ausência de respiração, é uma diferença muito tênue, Mário. E se você juntar isso ao fato de que quem está acompanhando, quem está vendo, quem está cuidando em casa, às vezes também tem um problema, isso é super difícil. Então, vou te dar um exemplo clássico que algum ouvinte vai te falar aí, ó. A minha mãe com 85 cuida do meu pai com 89. É desse jeito, Mário. O cara com 89 está na cama há 12 anos, cheio de doença, emagrecido, aí ele tem um buraquinho no estômago para nutrir, ele tem um buraquinho no pescoço para respirar, ele faz xixi por causa de uma sonda. Você imagina para uma senhora de 85 anos que vê ele definhar ao longo dos últimos 10, 12, 15, 20 anos, você imagina para ela dar conta de acordar de manhã e ver que ele está morto. Ele já se move com dificuldade, ele já não atende ela, ele já não conversa com ela. Entende, Mário? Então, crucificar aquela cena e falar que... Eu não tô entrando na parte jurídica, judicial da coisa, eu estou entrando na parte médica. Olhar aquilo e crucificar a mulher porque ela não viu, calma lá. A gente não sabe como ele era antes, a gente não sabe o quanto de vitalidade que ele tinha antes, e às vezes não é um negócio simples, não. É claro que 10 minutos depois você dá conta, viu, chamou, não respondeu, você checa os sinais objetivos, liga para o SAMU, é lógico, eu não estou falando que demora 6 dias para você ver, mas o intervalo aí de 10 minutos, 5 minutos, se aconteceu, meu amigo, às vezes ela realmente não viu. Se ele morreu logo antes, quer dizer, o senhor está dizendo quanto pior a situação do corpo da pessoa, mais difícil identificar se ela está morta ou viva. Exato, exato. A vitalidade da gente, Mário, ela vai reduzindo ao longo do tempo ou ao acumular de doenças. E você vai ficando com... E é a chama da vela mesmo, vai reduzindo. Então, a respiração que hoje o Mário faz e que entra, sei lá, 350, 450, 500 ml de ar para dentro do pulmão, Mário com 98 anos e 20 anos acamado, entra 60, entra 100 ml. Mário nada, eu, hein? 20 anos acamado, nada disso. Mário Jorge Fonseca, é um outro Mário. Doutor, o senhor não precisa dizer em que hospital aconteceu, se é que aconteceu. Mas já houve casos de um médico dar um laudo e outro médico dizer, não, calma, não morreu ainda não. Alguma divergência, assim? Acontece diariamente, seguramente. Pacientes da UTI que estão nessa situação mais lastimável, que estão principalmente os pacientes que a gente está fazendo muito por eles, Mário, os pacientes que a vitalidade foi colocada, parte dessa vitalidade foi colocada nos aparelhos, um cara em ventilação mecânica, um cara que está em uso de remédio para segurar a pressão, um cara que está todo monitorizado, um cara que está funcionando os órgãos vitais, porque você está ajudando, esse cara entra e sai da parada cardiorrespiratória, às vezes sozinho. Não é pouco comum você estar dentro de uma UTI e a equipe gritar assim, ó, fulano parou, quando você chega no leito ele não parou mais, ele voltou ao coração bater. Então essas oscilações de um coração mais capenga, com mais dificuldade de trabalhar, elas são comuns dentro da UTI. O cara que está na UTI, às vezes, Mário, várias vezes na UTI, você fala para a equipe assim, ó, pacientes com pouco prognóstico, pacientes que a família já entendeu, pacientes que a gente já está nas doses máximas de tudo e que infelizmente a medicina não consegue mais trazer ele à vida, você vê ele entrando nessa circunstância de hora o coração parar, hora o coração voltar, e como você não tem mais o que fazer pelo aquele paciente, você avisa a equipe para esperar. É isso que você fala para a equipe. Ó, família já alinhada, já entenderam, ele infelizmente já está com dose supramáxima de tudo, nós não temos mais o que fazer? Nós não temos, então vamos esperar, porque o coração dele vai entrar nessa de parar e voltar até uma hora que não volta mais. Isso é comum, isso é o dia a dia. E isso é um dilema ético para nós, Mário, horroroso. Você imagina ficar do lado do paciente, você não sabe se você liga para a família, se você não liga, você revê dose de remédio, você revê indicação de remédio, você vai para dentro do computador, procura de novo, você abre o livro, o que eu não estou fazendo por ele, o que está faltando para tirar esse cara dali, é bem ruim, mas existe, faz parte do nosso dia a dia. Se faz parte do meu, como médico acostumado com isso, imagina para o daquela senhora que devia estar vendo ele definhar há anos, entende? Então pode existir? Pode. É claro que a gente está falando de hipóteses médicas, né? Eu não estou falando só daquela ocasião, lógico que não. Qual é o protocolo, doutor, para determinar que alguém morreu?
está em óbito? Assim? O que você olha? Olha o pulso, tem que ficar 5 minutos com aquela linha do eletro reta? Tem algum protocolo assim, de ações a serem checadas? Isso é muito legal, Mário. Aqui vale a pena, cara, se você me permite, vai demorar um minuto a mais. Se Não, você pode me ficar à permite, vontade, pode falar. Aqui, Mário, é o que a gente chama de morte súbita abortada. O que é a morte súbita abortada? É a parada cardiorrespiratória. É a mesma coisa. Tem gente que chama de parada cardiorrespiratória, tem gente que chama de morte súbita abortada. Por quê? Ao longo do tempo, entendeu-se que a parada cardiorrespiratória é um evento para todos. Todos nós vamos ter uma parada cardiorrespiratória. Eu, Henrique, com 42, ou eu, Henrique, com 120, cheio de doença e acamado. Todos nós teremos uma parada cardiorrespiratória. O que difere o Henrique com 42 e o Henrique com 130 cheio de doença? É a morte súbita. Então o Henrique com 42 tem vitalidade. Por que esse cara parou? Então eu não respeito a parada cardiorrespiratória do Henrique. Se o Henrique com 42 tiver um troço, eu vou com o pé no peito dele, eu vou acelerar o carro, eu vou ligar a sirene, eu vou passar no sinal vermelho e eu vou levar ele para o hospital, certo? Porque ele tem vitalidade para aguentar a parada cardiorrespiratória. A gente vai chamar isso de morte súbita abortada, porque eu vou tentar abortar essa morte dele, vou tentar fazer ele voltar. Henrique, 130, com múltiplas comorbidades, muitas doenças, o cara já está em sofrimento, está acamado há 20 anos, a condição dele está desagradável para ele, eu não chamo isso mais de parada cardiorrespiratória e determino que isso é a morte do sujeito, certo? E aí como é que eu checo se ele realmente não deu conta mais? O maior motivo, não motivo, mas o maior sinal que a gente tem é a ausência de pulso central, que a gente chama, que são as artérias mais calibrosas que saem imediatamente da aorta. Quando você checa e ele tem ausência de vitalidade junto com isso, você determina que esse sujeito não tem mais vida. Onde é que estão essas artérias, doutor, no nosso corpo? Onde é que é? O que você encosta aí para saber? A gente chama de ramo da mandíbula. Embaixo do seu lobo da orelha, na sua mandíbula, tem um ângulozinho, que é o ângulo que sai do queixo. Se você colocar a mão no queixo e for trazendo a mão para perto, através do osso, para perto do lobo da orelha, você vai sentir um ângulozinho. Ali debaixo daquele ângulo... Aqui. Não entendi, desculpa, Mário. Fui seguindo por baixo do queixo aqui na lateral, parei pertinho da orelha no ângulozinho, senti uma pulsação aqui. Isso, essa aí. Você coloca 2 dedos embaixo desse ângulozinho, você vai sentir. Isso é a pulsação da carótida. A carótida é um ramo que sai quase que imediatamente da aorta. E aí, como sai da aorta, porque a aorta é o primeiro ramo do coração, é o primeiro ramo, você está sentindo ali quase que o fluxo sendo ejetado na sua mão, certo? Você não está sentindo uma onda de pulso que você sente lá perto da mão, nada disso. Você está sentindo quase que o fluxo do sangue batendo na sua mão. Então esse é um fluxo central. E o outro que a gente palpa, quando aqui está muito difícil, a gente palpa a região inguinal, que é a virilha. Se você palpar a região inguinal na virilha, você vai ver que você também tem um pulso. Então são essas duas regiões. Mas é claro que você não vê só essas duas sem vitalidade, né? Você vê com vitalidade. Quem não enxerga vitalidade e não enxerga pulso, tem que determinar uma conduta. Ou você vai com o pé no peito do sujeito e leva ele para o hospital correndo, chama o SAMU, começa a massagem cardíaca, ou então você determina que esse cara, infelizmente, padeceu, infelizmente ele faleceu. E como é que você faz essa grande diferença? Entendendo o sujeito. Por isso que atendimento na rua, raramente você olha e fala assim, que pena, morreu. Você não sabe quem é o cara, você não sabe que história que ele tem, você não sabe se ele tem doença mais do que deve, você não sabe se ele está no final de câncer, você não sabe se ele não quer mais. Então, no atendimento de rua, geralmente você traz o cara de volta. Independente de quem é o cara, você julga que o cara vai ter condição de sair dessa e aí você tenta fazer essa parada cardiorrespiratória virar uma morte súbita abortada. Você tenta tirar o cara daquele momento. E é bonito quando tira, viu, Mário? É uma das coisas mais bonitas que a medicina tem. Devolver é você vida, né? trazer um... você dar um abraço num cara que um dia você viu ele numa situação, a última situação que ele poderia ter, e aí uma semana depois você dá um abraço no cara. Puta, cara, é um negócio... Deve ser recompensador, por isso que é tão nobre a profissão de médico assim. Doutor Henrique, o senhor me perdoa, mas quando o senhor fala isso, que pode não ser tão simples para um paciente acamado há muito tempo, um paciente que já vem mal, identificar o óbito, eu fico pensando, e alguém pode pensar, em relação à doação de órgãos. Porque não pode haver algo assodado assim dessa maneira. Olha, mas podia esperar mais um pouco para autorizar a doação de órgãos ou para começar a retirada de órgãos, para nos tranquilizar. O senhor pode explicar como é que é esse procedimento da doação de órgãos? Não tem nada a ver isso do que eu estou falando agora, assim, esse diagnóstico um pouco complexo com a doação de órgãos?
Essa é uma terceira via, assim, é uma terceira conversa, na verdade, Mário. Aí nós não estamos falando nem de uma coisa nem de outra, nem de compadecer-se com a família e ter que falar para ela morreu, nem de tentar abortar a custo de zero. Nós estamos falando geralmente na doação de órgãos de uma morte cerebral. O que não funciona mais no cara é o grande organizador, a grande CPU, o grande computador do cara morreu, e aí ele não vai ter função mais. Para isso, eu preciso definir que eu tenho certeza absoluta que o cérebro do cara queimou e eu não tenho mais o que fazer. E aí eu não só passo por uma avaliação clínica, como eu passo por uma avaliação clínica geralmente de 2 médicos e necessariamente com exame mostrando para mim que a medicina tem certeza absoluta que ele não tem comando central mais. A partir dessa hora, esse cara desligou do mundo, ele não está ali mais. O que está acontecendo com ele é que só o corpo está funcionando pelas atividades selvagens, assim, ó, pelos mecanismos autônomos. Então, seu coração não bate porque você pede para ele bater. Sua respiração, você não respira porque você tem que lembrar de respirar. Isso tudo acontece porque só do sangue fazer fluxo no coração e no pulmão, e isso vai acontecendo, certo? Então, isso não demanda pensamento. E aí, uma vez que o cara não tem mais o cérebro, ele fez uma morte cerebral, ele fez uma morte central, esse cara tem viabilidade de outros órgãos, ou seja, o coração do cara está ótimo, o fígado do cara está maravilhoso, o rim do cara funciona, a córnea do cara tá massa, o pulmão do cara, imagina, 15 anos de idade, infelizmente, acidente de trânsito, foi só a cabeça do cara, só. Cara, então peraí, tem um tantão de coisa que a gente pode ajudar um tantão de gente, que não tem mais a vitalidade para aguentar grandes tempos. Tem que lembrar disso, Mário, todo mundo que precisa de transplante hoje, geralmente não tem mais 5, 10, 15 anos de vida esperando esse transplante acontecer. As pessoas que estão na fila do transplante, elas estão numa fila decisiva. Elas estão numa fila andando em direção ao óbito. Esse cara não está esperando na fila, não, a fila está andando em direção ao óbito. Então, por mais doloroso que seja a perda, porque geralmente, Mário, quem faz essas doações são perdas mais catastróficas, né? Geralmente acidente de trânsito, geralmente eventos vasculares cerebrais graves em indivíduos jovens. Só tem que lembrar que, assim, eu sei que a sua dor é grande, cara, mas lá na ponta tem um cara andando em direção ao óbito que precisa muito da sua ajuda. Então, o seu caso a gente não resolve mais, mas o do cara a gente resolve. E é bonito, sabe? É bonito quando você vê um cara melhorar porque resolveu doar. E doar órgão nesse país, o Mário, por fim, é muito, muito, muito sério. Os protocolos são muito bem aplicados. Não existe esse jargão que todo mundo fala, essa cultura, né, de tem fraude porque fulano tal vendeu. Não, alto lá. O processo de doação de órgãos a partir do momento que tem morte cerebral, ele é extremamente documentado, extremamente sério, tá bem? Que ótimo você está explicando isso. Porque quando você falou desse diagnóstico, alguém poderia imaginar. Então pode antecipar um diagnóstico de óbito para pegar logo os órgãos, enfim. Mas o senhor está dizendo, não, gente, são coisas diferentes. No caso da doação de órgãos, já há morte cerebral confirmada e há várias regras e protocolos a serem estabelecidas e a gente não precisa ter esse receio para doar o órgão, né, doutor? Para autorizar a doação. Exato. Perfeito. Henrique não Bonaldi. Obrigado, doutor Henrique, por mais essa participação no CBN Cotidiano, hein? Gente, obrigado eu. Feliz 28 anos, viu? Muito legal estar nessa casa, muito legal participar disso aqui, muito legal a interação com todo mundo, eu me sinto agradecido e honrado, viu? Fiquem com Deus, boa semana para todo mundo.